começar com a primeira pergunta, que vai abordar um tema ou um termo, né, uma palavra que a gente vai usar muito aqui provavelmente hoje, que é cosmovisão, tá? Então, já deixa a pergunta aí para o Eliseu. O que é cosmovisão? Então, pessoal, boa noite, tudo bem? Satisfação estar com vocês. Grande Max, amigo, pastor Alexandre, tenho uma honra e uma admiração muito grande por ambos, e pelo pastor Alexandre também, pastor Renato, que está aí conosco, o Rodrigo, várias outras pessoas que vão entrar ainda. Bom, falar sobre cosmovisão, eu gosto muito desse tema, é um tema que eu sou apaixonado já há alguns anos, e tenho tentado estudar e me aprofundar mais. Eu gosto muito de duas definições, e eu até estou com elas anotadas aqui, que essas já ficam já na minha tela de computador. Eu gosto muito da definição de cosmovisão da Nancy Pierce, quando ela fala que pensar cristamente significa compreender que o cristianismo tem toda a verdade sobre toda a realidade e é uma perspectiva de interpretar todos os assuntos da vida. Esse é um pensamento da Nancy Pierce, mas eu gosto também do James Sire, que é um outro pensador que é muito focado nessa área. Também fica aqui já na minha tela. É um compromisso, uma orientação fundamental do coração, que pode ser expresso como uma narrativa ou como um conjunto de pressuposições. Isso eu acho muito legal. E tem um terceiro conceito, que é de um teólogo mais conhecido nosso, que é o Norman Geisler. Ele vai falar que é o modo pelo qual a pessoa vê ou interpreta toda a realidade, a estrutura por meio da qual a pessoa entende os dados da vida. Uma cosmovisão influencia muito a maneira em que a pessoa vê Deus, suas origens, mal, natureza humana e valores e destinos. Eu, particularmente, acho essas teorias esses conceitos muito fundamentais para o que nós devemos ter como cosmovisão. Mas eu pensando assim nesses últimos anos, né, estudando essa questão de cosmovisão, eu resolvi meio que compactar tudo isso e traduzir cosmovisão como tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você é, e todo o envolvimento seu em qualquer área da sua vida, ela precisa ser para a glória de Deus e precisa ter princípios bíblicos. Então, eu entendo que cosmovisão é você fazer tudo para a honra e glória de Deus. Eu entendo resumidão. Se eu pudesse resumir cosmovisão, é você fazer tudo, em todas as áreas, em todas as demandas, em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer circunstância, fazer tudo para a glória de Deus. E tudo inclui todas as demandas da sua vida. Amém. Pastor Alexandre, o que é a cosmovisão? Cosmovisão é um termo amplo, né? Eu creio que a próxima pergunta vai funilar um pouco mais a questão da cosmovisão. Seria a visão que a pessoa enxerga, né? Com relação ao mundo, né? A visão de mundo que se tem. Entre elas, nós temos a nossa visão cristã, né? Mas nós temos diversos tipos aí de cosmovisão que nem sempre pregam a mentira, né, apesar de não terem, defenderem os princípios cristãos, não se dizem cristãs, mas gosto muito da definição aí do Orígenes, que você falou, Max, quando ele diz que toda verdade, ela é oriunda, ela é provinda de Deus, por mais que a pessoa ela não tenha um contato direto com Deus. Deus, como fonte de toda verdade, e o Supremo Criador, ele dá a todo ser humano, né, ele compartilha, né, da sua imagem, da imagem de Deus, e ele gera verdades, né, ele pode gerar verdades, valores, princípios, né, nós vemos culturas aí que não são evangelizadas e há um princípio de verdade, até mesmo com fundo bíblico, né, mesmo sem se dizerem cristãs. Então, cosmovisão é como eu enxergo o mundo, é que tipo de óculos que eu coloco para ver o mundo, né? Poderia dizer que é a lente, né, que a pessoa usa para enxergar a realidade à sua volta, como o Eliseu acabou de dizer, em todas as áreas, em todos os sentidos, né? Bem abrangente a questão da cosmovisão. É isso aí.
essa ilustração do óculos é muito interessante, né? Porque, de fato, a cosmovisão ela acaba sendo uma espécie de filtro, né, da realidade. Então, quando eu entro em contato com a realidade, eu vou perceber essa realidade de acordo com essa minha visão de mundo. E é isso que muita gente acaba não entendendo, né, Eliseu? Porque, como você falou aí, usou a definição do James Sire, que a cosmovisão ela é um compromisso fundamental do coração, né? Ou seja, é algo que vem muito antes de a pessoa começar a refletir sobre isso, ou seja, é algo que ela faz no nível subconsciente ou no nível mais profundo do seu ser, né? Eu estou até com a quinta edição aqui do Universo ao Lado, que é esse livro aí que o Eliseu citou, né? Meu livrinho de cabeceira. Exatamente, que é justamente o que é mais interessante nesse livro é que no prefácio ele explica que ele mudou um pouco o próprio conceito de cosmovisão, porque nas primeiras edições ele havia trabalhado a ideia de que cosmovisão são aquelas coisas em que eu acredito, ou seja, são coisas que primeiro eu racionalizo, né? Então depois eu utilizo isso para interpretar o mundo. Mas aí ele fala, não, eu acabei entendendo, né, que na verdade a cosmovisão está muito mais lá no fundo. Ou seja, ela está na raiz, ela está lá no coração. E quando a gente entende a visão bíblica do coração, que é o centro de comando, né, da nossa existência, que hoje o coração ele acabou se tornando algo romantizado, né? O coração ou muito materializado, né? Para alguns o coração simplesmente é uma bomba de sangue e para outros o coração simplesmente está referindo-se a sentimentos, a emoções e enfim. Mas a visão bíblica é justamente entende o coração como esse centro de comando da existência. Por isso que Provérbios fala, né? De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede todas as saídas da vida. Ou seja, tudo vem de lá. E lá está a nossa cosmovisão. Essa é a grande questão. Nossa cosmovisão está lá e a partir dela, ou seja, mesmo inconscientemente, nós interpretamos o mundo a partir dela. Você concorda com isso, Eliseu? Concordo em gênero, número e grau. A questão do que a gente precisa entender, eu sempre converso isso com o pessoal às vezes, é que cosmovisão não é uma ferramenta que a partir de hoje você tem. Não é isso. Não é, agora eu tenho uma ferramenta chamada cosmovisão. Não, não é. A cosmovisão é aquilo que você... É de onde você parte para fazer tudo. Entendeu? Então, essa que é a dificuldade que nós temos em relação a colocar e explicar para as pessoas a questão da cosmovisão. Ó, você não tem uma cosmovisão a partir de agora e você vai fazer isso. Não. A cosmovisão, quando você entende os conceitos, entende os princípios, eu gosto muito da palavra de Paulo quando ele fala sobre metanoia. Eu gosto de fazer a comparação de cosmovisão quando Paulo vem no caminho de Damasco e ele se encontra com Jesus. Eu brinco com o pessoal que parece que Paulo vinha para cá e bate de frente com Jesus. E aí Paulo levanta dali um outro homem. Ele tem a sua mente totalmente transformada. E a partir dali, Paulo passa a ser um outro homem. Entendeu? Então, assim, a cosmovisão, o grande crise que nós temos hoje é que nós não conseguimos ainda definir essa cosmovisão bíblica, partindo da luz da palavra. Entendeu? Então, assim, por quê? Porque o nosso coração e a nossa mente ainda trabalha em paralelos diferentes. Aí, se a gente vai chegar lá na frente, quando a gente for falar principalmente da questão da cultura. Então, parece que a gente tem aquela questão de, aqui dentro do domingo, no culto, eu tenho a cosmovisão cristã, mas chega na segunda-feira, você não tem mais. Acabou essa cosmovisão. E não é isso. Isso não é cosmovisão. Isso, na verdade, você está deturpando, você está mais voltado para o que mais nós temos hoje, que é dualismo e outras coisas mais. Então, assim, eu percebo que você... entendeu? Então, esse é o ponto cerne da questão. Quando a gente fala de cosmovisão, você nós precisamos entender o seguinte, como eu ajo em todas as áreas da minha vida. Por isso que eu sempre eu tento reduzir ela
e tem um amigo meu que fala que essa redução é muito pesada, que é para você entender o seguinte, que tudo que você faz é para a glória de Deus e perante Ele. Isso é cosmovisão. É o famoso corondel, lá do nosso amigo Jonas. Entendeu? Quer entender o que é cosmovisão? É você entender que tudo que você faz é para a glória de Deus e você está sempre diante dele. Então, quando você tem esta concepção, você começa o teu espírito, a partir do momento que foi renovado, a partir daquele encontro que Paulo teve, aí você começa a entender assim, não, peraí, meu amigo, eu preciso agir diferente. Eu preciso verdadeiramente agir à luz da palavra. Amém. Acho que você tocou num ponto interessante, que é a questão da metanoia, né, e da conversão de Paulo, porque, e aí eu vou passar para o pastor Alexandre comentar, porque uma vez que a gente entende que a cosmovisão está arraigada no nosso coração, aí eu passo a pergunta para o pastor Alexandre, qual é a importância da conversão nesse processo de mudança dessa cosmovisão? É extremamente importante. Sem a conversão, provavelmente nós vamos continuar reproduzindo uma cosmovisão avessa à vontade de Deus, né? Porque nós vamos conseguir distinguir depois traços de cosmovisão anticristãs, né? Ou seja, que não vão bater com aquilo que é pretendido pela vontade de Deus. Então, você tem um coração que é desviado dos propósitos de Deus, um coração que não é reto. Como o escritor aos Provérbios, ele trabalha muito essa questão do coração e da retidão, né, da justiça, é extremamente necessário o processo de conversão. Mas não a conversão, o sentimentalismo, que hoje nós vivemos numa sociedade onde o emocionalismo fala muito forte, né? Nós temos uma tendência muito grande de ênfase às emoções, seja nos cultos, a mídia apela para as emoções, tudo apela para as emoções. Eu entendo a conversão como um processo racional também. Claro, mexe com a parte emocional, nós somos seres dotados de emoção, ficamos alegres, tristes, mas a conversão que toca a razão, né? Como nós falamos na semana passada, o coração na Bíblia ele tem mais a ver com razão do que com a própria emoção, porque o coração do homem é enganoso, né? O coração do homem ele é traiçoeiro. Então, o processo de conversão ele vai nos levar para uma perspectiva de uma cosmovisão cristã. Nós vamos migrar de uma cosmovisão apartada da vontade de Deus, né, desviada, vamos dizer assim, dos propósitos originais de Deus para o homem, porque o homem produz cosmovisão baseado nos seus instintos também, na sua maneira de crer distante de Deus. Quando o homem se converte, ele tem esse choque que o Eliseu falou, né, com a cosmovisão bíblica, né, com a cosmovisão que vem de Deus. E aí é onde ele para de andar baseado naquilo que ele pensa ser correto e passa a agir de acordo com aquilo que Deus vê como correto. Então, eu creio que o processo de conversão ele é um marco e não vamos dizer conversão como um ato isolado, né, de um encontro ali esporádico, apesar de que o Paulo viveu aquele encontro marcante, mas a gente percebe ali os 3 dias que ele ficou na casa ali cego, né? Foi um processo de transformação que ele foi vivendo, né? Em que aquela experiência mística com Jesus, ela foi o ápice, né? O ponto inicial que deu início a esse processo de mudança na vida do apóstolo Paulo, porque ele teve que reformular toda o modo de pensar dele. Não, ele era um fariseu, um judeu praticante ali, então a mudança, a conversão é maravilhosa, porque ela vai gerar uma visão diferente de tudo, né? A nossa vida, tudo muda, a perspectiva da vida, ela muda a partir da conversão, né? A conversão não nasce apenas de uma emoção, de uma música bem tocada, de uma pregação sentimentalista, mas que realmente mexe com a estrutura da pessoa. É interessante, Max, eu só falar uma questão aqui. Eu gosto também de mais 2 exemplos, quando a gente trabalha a cosmovisão, e aí, fatalmente, a gente entra na metanoia, que fatalmente vai falar de conversão, são mais 2 encontros de Jesus. Jesus, quando encontra com a mulher samaritana, o resultado desse encontro
e o resultado de visão de mundo mudada, entendeu? E Jesus, quando encontra com um gadareno, cara. Nossa. Jesus, quando encontra com um gadareno, é um choque, assim, cara. É um negócio, bicho, é muito forte, sabe? Como um bom penteca, é forte, bicho. Então, assim, então, assim isso é legal você trabalhar essa questão da cosmovisão por essa linha, porque você percebe que traz resultados práticos na caminhada, na convergência, entendeu? A cosmovisão, quando você verdadeiramente trabalha ela perante Deus e para a honra dele, para a glória dele, você percebe que as pessoas que entenderam isso verdadeiramente, a caminhada delas, o tratar dela com as pessoas anteriores que conheciam ele antes, muda tudo, transforma tudo. Então, assim, é bem interessante você trabalhar a cosmovisão por essa questão de caminhada e convergência, entendeu? Quando converge aquela questão da conversão com teus atos de prática, e aí a gente pode tratar isso como os atos de justiça, e o nosso pisar, o nosso caminhar ser exatamente parecido como o de Jesus. Então, assim, por isso que eu gosto de falar o seguinte: cosmovisão não tem para onde correr, é você cada vez mais se aproximar do Cristo, é cada vez mais você sentir no seu corpo as marcas do Evangelho. Então, assim, é um convite à morte. Entendeu? É um convite a você abandonar o teu eu. Isso aí. Porque quando a gente entende, então, essa questão da cosmovisão como enraizada no coração, você não tem como mudar a si mesmo, né? Somente uma obra da graça, aí, como falou o pastor Alexandre, que pode remover, né, o coração de pedra e colocar um novo coração através do qual Cristo vai comandar toda a nossa existência.